Vamos nos conectando com a energia benfazeja dessa casa. Pedindo a Deus que nos auxilie na nossa caminhada. Pedindo a Deus que nos torne forte. Que aceitemos as nossas dificuldades, porque elas nos tornam pessoas melhores, como a leitura do Osho. Ficamos sozinhos, nascemos sozinhos e vamos embora sozinhos, sem levar nada do que deixamos aqui. Nossas riquezas, nossas roupas, tudo que fizermos será culpa nossa ou benefício para nós mesmos. Vamos fazer uma pequena oração, a do Pai Nosso, antes de iniciarmos os trabalhos da noite. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Assim seja. Hoje nós temos a alegria do retorno da nossa querida Luísa, trabalhadora da casa, que vai nos presentear com uma palestra muito interessante. Que possamos direcionar a ela todas as vibrações positivas possíveis. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Hoje nós preparamos para vocês uma apresentação sobre a doutrina espírita e sobre o espiritismo. Enquanto ele vai me dando o norte, alguém aqui é a primeira vez que vem à casa? Seja muito bem-vindo. Espero que o que a gente vai falar hoje possa ressoar em vocês. E aos que já estão aqui também, mais uma vez bem-vindos à nossa casa, em nome da casa. E alguém aqui tem pouco contato com a doutrina? Já conhece um pouco sobre o espiritismo? Mais ou menos? Então hoje a gente vai fazer uma abordagem sobre a doutrina espírita e a importância do centro espírita na nossa vida. Eu não sei se algum de vocês já teve contato com essa imagem. Alguns livros do Livro dos Espíritos, na introdução, apresenta essa imagem das uvas, da parreira com os cachos. Allan Kardec, quando fez a organização da doutrina espírita, a codificação, ele recebeu a orientação de que deveríamos colocar essa imagem nos livros. E ele faz uma analogia com a parreira, a planta, que faz a uva crescer, se desenvolver, produzir os cachos. Ela leva algum tempo, anos, crescendo, se desenvolvendo, até produzir os frutos. E isso faz com que aquele que plante tenha um compromisso, uma dedicação, um esforço e uma paciência. Lembra alguma coisa da nossa vida? A gente não consegue as coisas assim no estado de Deus, A gente leva um tempo, se dedica, desenvolve a resiliência, a paciência, até a gente conseguir almejar o objetivo que a gente se propôs. E os espíritos também colocam uma analogia em relação a cada parte da uva, da planta. Então eles fazem uma analogia com o barro, que é a uva, com os ramos, que seria o nosso corpo físico, o instrumento do trabalho. Então, por isso que em muitas obras do Livro dos Espíritos a gente vê essa imagem das uvas.
revelada pelos espíritos por meio de médiuns, de diferentes médiuns, de vários médiuns. E ela foi organizada e codificada por Allan Kardec, um educador francês, e ela surgiu na França em 1857. A doutrina espírita, ela tem esse tripé, essas três pontas que a gente chama dos princípios básicos: a religião, a ciência e a filosofia. Por que ciência? Porque Allan Kardec era um estudioso, um livre pensador, e toda a organização que os espíritos revelaram está baseada na luz da razão. Tudo aquilo que ele organizou foi estudado, e hoje mais ainda pela física quântica, e tudo que está colocado na doutrina, ela foi analisada dentro dos critérios científicos, inclusive os fenômenos mediúnicos, todas as manifestações. E existe uma explicação, então nada do que acontece na doutrina espírita é considerado um efeito sobrenatural. Tudo é analisado e explicado à luz da ciência. Por isso que está balizado nos aspectos científicos. A filosofia é o outro tripé. E por quê? Porque a doutrina espírita nos faz repensar sobre a interpretação da nossa vida, de onde viemos, para onde vamos, qual é o nosso propósito de vida, o nosso legado, o que acontece quando morremos, o que acontece com o corpo físico quando morremos, com o nosso espírito. Todos esses aspectos de pensamentos filosóficos balizam também a doutrina espírita. E a religião? Nós seguimos o Evangelho de Jesus. Todo espírita é um cristão. Nossa fé está baseada nos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Acreditamos na nossa transformação moral e seguimos tudo aquilo que Jesus ensinou para a gente, o seu Evangelho de amor. Alguns pensadores espíritas consideram o Espiritismo como o Evangelho redivido, ou seja, o Evangelho colocado em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, que não é uma coisa tão fácil. Agora a gente vai fazer uma viagem pelo Espiritismo. O Espiritismo, como vocês percebem, nas casas espíritas, nos centros, a gente não tem cerimônias, não temos rituais, não temos nada que mistifique ou que determine uma casa espírita como diferente nas igrejas, que tem imagens, símbolos, cruzes, toalhas, que mudam de acordo com os tempos. Não. Nossa casa, todas as casas espíritas, não tem cerimônias, não tem rituais, não tem símbolos, não temos talismãs, não temos ornamentos, não temos gestos. Então, por exemplo, na Igreja Católica, as pessoas se benzem, fazem o sinal da cruz. Lá nos centros espíritas, nós não temos essas manifestações, esses gestos. E, pelo que Jesus anunciou, a doutrina espírita é a terceira revelação. A primeira revelação, a gente entende como os 10 mandamentos de Moisés. Então, antes de Jesus estar encarnado na terra, Moisés recebe no Monte Sinai a orientação de escrever os 10 mandamentos, que são as regras de comportamento, código de conduta para o povo judeu. Naquele momento, a gente pode entender que essa escrituração dos 10 mandamentos seria o primeiro livro mediúnico, né? Livro no sentido que na época não existiam livros, mas a primeira escrita mediúnica, quando Moisés ouve o chamado de Deus e aceita a orientação de escrever, então, essas 10 regras de conduta no Monte Sinai. A segunda revelação é o Messias prometido, Jesus, quando encarna no planeta Terra e anuncia o seu Evangelho de amor, a sua ressignificação da conduta moral. Ele vem ressignificar a conduta moral daquele povo no qual ele estava inserido, principalmente no Sermão da Montanha, com as bem-aventuranças,
traz toda essa retomada da moral, do nosso comportamento, como deve ser a nossa postura. E ele se transforma então no nosso guia, no nosso modelo. Inclusive no Livro dos Espíritos tem uma das perguntas em que Allan Kardec pergunta aos espíritos se nós tivéssemos que ter um guia, um modelo a seguir, quem eles recomendariam? E eles respondem que é Jesus, o nosso guia. Aí é uma imagem do Sermão do Monte. A terceira revelação, então, é o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, em que o próprio Jesus anuncia que a gente vai ter novamente contato e que vai ser retomado tudo aquilo que ele ensinou. E é quando a gente recebe, então, a instrução dos Espíritos pelo Espírito de verdade, que seria o Espiritismo. O Espiritismo, ele tem alguns princípios basilares naquilo que nós, espíritas, acreditamos. A existência de Deus. Nós acreditamos no único Deus. Somos monoteístas. Um único Deus. Criador do universo, causa de todas as coisas, suprema perfeição. Tanto é que, se a gente for ler o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos é: o que é Deus? É por aí que ele começa a estudar e organizar a doutrina espírita. Acreditamos também na imortalidade da alma. O que acaba é o corpo físico, que morre. A nossa alma, que está encarnada, se liberta desse corpo, que já não tem mais razão de ser, e atinge a plenitude espiritual. Então a gente faz uma diferença entre alma e espírito. Alma, a gente se refere quando está dentro de um corpo encarnado, alma. Quando o corpo físico deixa de existir, é um espírito. Então, quando a gente às vezes faz uma leitura nos livros, às vezes se referem à alma ou ao espírito, então é nessa condição de conceito: alma encarnado, espírito liberto. Já existíamos antes de nascer, antes de reencarnar aqui. O meu espírito já existia e vai continuar existindo quando esse meu corpo deixar de viver aqui no plano terrestre. Quando o meu corpo morrer, o meu espírito vai continuar a existir. Acreditamos então na reencarnação. Não somos os únicos que acreditamos em reencarnação. Muitas outras religiões também acreditam na reencarnação. Se a gente for estudar as religiões, a gente vai ver que há muitos que seguem essa crença, a nossa, que nós continuamos a existir mesmo depois do desencarne do corpo físico. Somos criados todos simples e ignorantes, e cada um decide e escolhe o seu próprio destino. Temos então a capacidade de escolher o bem ou o mal, e assim aperfeiçoar, se desenvolver, evoluir e chegar rumo à perfeição, que é o nosso grande destino. Somos atraídos para a perfeição. Então tem até um ditado popular que diz que até um tropeção nos empurra para frente, né? E é bem isso. Tudo na nossa vida é para ir para frente. É que às vezes a gente não consegue perceber, mas na realidade tudo é feito para que a gente tenha esse movimento sempre para frente. E a reencarnação, ela possibilita o nosso progresso, tanto intelectual como moral, nos aspectos de comportamento e sentimentos. Vamos reencarnar poucas vezes? A cada um depende, cada um tem uma necessidade. De acordo com aquilo que a gente consegue evoluir, vamos reencarnar mais vezes. Vamos estar morando em outros planos, e aí de acordo com a necessidade de cada espírito. A gente retrocede, volta para trás? Não. Nós vamos sempre para frente, mas às vezes,
por conta dos nossos comportamentos, das nossas escolhas, nós estacionamos, nos mantemos mais parados, ou às vezes angariamos mais sofrimento e atrasamos a nossa própria evolução. O atraso disso é responsabilidade própria de cada um. Não dá para transferir para o colega aquilo que é uma responsabilidade única e pessoal nossa. Às vezes a gente tem um movimento de transferir para o outro as nossas dificuldades, mas a gente precisa trazê-las, resolvê-las e caminhar sempre para frente. É daí que vem aquela frase que a gente já ouviu várias vezes no Evangelho: na casa do meu pai as muitas moradas, que são essas várias estações, esses vários planos em que cada um de nós vai estar, dependendo da nossa condição. Acreditamos também no princípio da possibilidade da comunicação com os espíritos desencarnados, por meio da mediunidade, que é essa comunicação entre os dois planos, o material, físico, onde nós estamos, e o plano espiritual, por meio da ação dos espíritos sobre nós, por meio dos médiuns, com a escrita, com a fala, com os sonhos, com as premonições, com as antecipações, com a influenciação dos nossos pensamentos. É dessa forma que os espíritos encarnados se comunicam com os encarnados. Acreditamos também na lei de causa e efeito, ou ainda de penas e recompensas futuras. Esse termo está usado no livro Céu e Inferno, onde ele discorre basicamente sobre essa lei de causas e efeitos, ou ainda sobre ação e reação, que é a mesma coisa. Existe um livro do André Luiz muito interessante que tem esse tema, que também discorre sobre esse único princípio. O que a gente entende por causa e efeito? Todas as faltas que a gente comete, porque somos falíveis, devem ser resgatadas, reparadas, reformuladas por nós mesmos, com nossas próprias atitudes, de um modo mais elevado, transformando então os nossos pensamentos e sentimentos. Sabe que eu falei lá da parreira, da uva, que leva anos até a gente ver a uva, o cacho? É mais ou menos assim. A gente leva um tempo se conhecendo e aí buscando essa melhora. Toda ação, a física ela explica muito bem isso. E hoje, com a física quântica e até com vários vídeos no YouTube, a gente tem uma observação mais concreta de como isso acontece. Mas assim, se eu empurrar esse frasco para cá, ele vai cair em queda livre. Então a minha ação vai resultar numa reação. E é isso basicamente que acontece na nossa existência. Toda ação gera uma consequência, causa do sofrimento. A cada um será dado segundo as suas obras. Também uma frase que a gente já escutou várias vezes no Evangelho. E não há nem céu, nem inferno, nem anjos e demônios para todo sempre. O que existe é um processo constante de transformação, ação e reação. E isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente reage. E tem uma frase do André Luiz no Nosso Lar, bem no finalzinho, quando ele ganha o título de cidadão de Nosso Lar, que ele fala que o que ele aprendeu muito lá é que a gente deve agir mais e reagir menos. Quando eu ajo, eu faço ações. Quando eu reajo contra o outro. E às vezes a gente perde muito tempo na nossa existência reagindo e não agindo, produzindo, sendo proativo.
A gente fica lá remoendo no passado, no erro, no desafeto, e a vida vai seguindo, e a gente está lá, parado. As faltas cometidas devem ser reparadas. Isso a gente falou, né? Não, estou indo para frente. Vocês viram que eu sou bem tecnológica, né? Muito bem. Já perceberam aí uma dificuldade minha. Acreditamos também no princípio da fé raciocinada. Um dos grandes princípios da doutrina espírita é esse: a fé à luz da verdade. Essa frase também a gente ouve bastante nos centros espíritas e é uma dificuldade que às vezes a gente enfrenta. A fé inabalável, que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Às vezes a gente tem uma fé que oscila. Sabe que nem Pedro? Que quando Jesus falou para ele: anda também você sobre as águas, e ele fica meio inseguro. É mais ou menos a gente assim, né? A gente precisa aceitar as coisas após análise, ter uma fé lógica. E tudo aquilo que a gente acredita, que a gente crê, ela é compreendida, ela é analisada, ela é colocada. Às vezes a gente faz uma prece, a gente tem um carro, né? E aí a gente sabe que ele vale 5.000. Mas aí de noite a gente reza, quer uma fé que a gente consiga vender ele por 10.000, né? É uma fé raciocinada? Se eu estou tendo uma vantagem, é porque alguém vai ser prejudicado. E aí como que a gente lida com esses nossos pedidos, com essa nossa fé? A gente está sentado em frente à TV, vendo o final do campeonato de futebol, abraçado lá na bacia de pipoca, e fala assim: meu Deus, que meu time vença. Então o time do outro vai perder. E como a gente lida com esses nossos pedidos? O que será que a gente vem pedindo? Que tipo de fé a gente está alimentando em nós? Um outro princípio da doutrina espírita é o esquecimento do passado. Se lembrássemos do mal que fizemos, do sofrimento que passamos, ou daqueles que prejudicamos, ou que nos prejudicaram, teríamos condições de viver juntos? Então a gente sabe que por meio da doutrina espírita, a gente não está junto por acaso. Existe um plano maior, um plano reencarnatório. E um plano que geralmente visa reajustes, reparações, que a gente possa vencer pelo amor. Já pensou se eu lembrasse de tudo que eu fiz para ele? Será que eu conseguia estar aqui, perto dele, sentada aqui lado a lado com ele? Sei que não. Então isso é um grande favorecimento que a gente tem. Essa é a imagem de Allan Kardec, que foi o grande organizador da doutrina espírita, o grande codificador. Esse é o nome dele de batismo, e Allan Kardec é um nome que ele escolheu para organizar as obras espíritas. É o nome que ele escolheu quando ele teve uma encarnação como druida. Ele nasce em Lyon, na França, em 1804. Aí a gente consegue analisar toda a importância de um plano reencarnatório para a projeção de um legado de uma vida toda, né? Então vejam bem, filho de família católica, aos 10 anos ele é levado ao Instituto Pestalozzi, na Suíça, um colégio interno. Convive com os protestantes e aprende sobre tolerância religiosa. Uma pessoa que vai dar um novo passo para uma nova doutrina. Olha só, tolerância religiosa, ele já se começou a ter esse contato. O método Pestalozzi, para a época, ele é considerado um método progressivo, revolucionário, porque adotava o livre pensamento, diferente da religião dominante, que colocava como uma única doutrina a ser seguida. Essa permitia o livre pensar, o livre estudar. Para o método Pestalozzi, ele tinha 10 anos. A criança é um ser em evolução.
por meio de seus estímulos, as suas inclinações naturais, curiosidades e habilidades. Os professores iniciam por questões mais simples e avançam para as mais complexas, a fim de que se compreenda e não decore, se entenda aquilo que está aprendendo. Não há castigos corporais. As crianças não apanham, não tem palmatória, nenhum tipo de castigo. Educar é um ato de amor, não de opressão. Então vejam onde essa criança é formada, com que tipo de formação Allan Kardec começa a se desenvolver. Essa é uma imagem, esse é Pestalozzi, e essa é uma imagem da escola. Uma escola diferente, progressista, sem as cadeiras enfileiradas. Ele abraça o pacífico, pela paz, pela tolerância. Ele aprende os princípios cristãos, valoriza as atitudes de fraternidade, amor ao próximo e caridade. Na Suíça, os católicos convivem em harmonia com os protestantes e assim Allan Kardec, influenciado por todo esse conjunto de ideias, funda na França uma escola nesses moldes. Aqui já é o Allan Kardec, reconhecido como um pedagogo humanista. Ele passa a ensinar meninos e meninas, porque meninas nessa época não precisavam estudar, a maioria das mulheres não eram letradas, não sabiam ler. Dá aulas particulares para as pessoas de graça em casa, e ele casa, a esposa dele, Amélie, é professora de artes e música, e eles passam a dar aula para as meninas também. Pesquisador, estudioso da ciência, na época ele já conhecia e dominava o magnetismo, a hipnose, o somnambulismo e passou a ter contatos com as mesas girantes. Foi nessa ocasião que ele começa a estudar a doutrina espírita e organizar todo esse arsenal de conhecimentos e faz os 5 livros que é o Pentateuco, por meio da comunicação que os espíritos referiram. O primeiro livro é o Livro dos Espíritos, que discorre sobre as afirmações a respeito da natureza humana e do contato com o mundo espiritual. O segundo livro é o Livro dos Médiuns, que fala mais sobre os fenômenos, as manifestações espirituais. Depois ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que basicamente é o Evangelho à luz da doutrina espírita. O Céu e o Inferno, que é basicamente sobre a teoria de causa e efeito. E por último, a Gênese, onde ele aborda questões da origem do mundo, da criação e da criação do espírito. Ele desencarna aos 65 anos e essas são as 2 frases mais famosas que a gente tem contato. Fora da caridade não há salvação, nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre, essa é a lei. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o centro espírita. A importância do centro espírita, o grande objetivo do centro espírita, basicamente são essas 3 ações: acolher, consolar e esclarecer. Aqui é uma imagem espiritual. Essas todas as imagens eu tirei do Google. Essa imagem especial e as seguintes é de um trabalho do Américo Sucena. Não sei se vocês lembram do Américo, que veio já aqui na nossa casa fazer palestra. Ele trabalha com essas imagens espirituais e é muito interessante. Se vocês procurarem no Google, tem várias. Aqui é o trabalho do centro espírita antes de abrir ao público encarnado. São os espíritos desencarnados, tanto os trabalhadores dessa casa como os que vêm para cá para fazer todo o trabalho aqui antes de abrir a porta para a gente entrar. Já começou o trabalho aqui bem antes das 8. Então a gente está lá fora, os encarnados, e os trabalhadores espirituais já estão aqui dentro trabalhando, organizando, fazendo toda a organização do trabalho. Setor de vigilância, todas as casas têm o setor de vigilância para que a gente tenha, que o trabalho transcorra de uma forma harmônica, que a gente consiga aproveitar com boa qualidade e que as companhias que a gente traz, que às vezes não vão conseguir ficar aqui ou não vão conseguir permanecer de uma forma tranquila,
esse setor de vigilância se encarrega de orientar e acompanhar. Essa é a imagem espiritual de um centro espírita, ou de qualquer casa de oração, de qualquer igreja. Um ponto de luz, é assim que eles descrevem. Então aqui estamos nós, os encarnados, entrando, e alguns desencarnados que não conseguem entrar. Qual é a importância do centro espírita? Orientar o espírito encarnado, nós, nas nossas responsabilidades diante da vida, iluminar as nossas consciências, porque a gente tem essa situação aí da lei do menor esforço, né? Se for mais fácil, a gente vai pelo caminho mais fácil, né? Nada como um atalho, não é verdade? A gente sempre faz essa primeira opção, que nem sempre é a melhor, mas... E a gente também busca um processo de cura rápido e instantâneo, que nem leite, bate ali e já está pronto, não é? Mas a vida não é bem assim. E o processo de cura de fora para dentro, quando na realidade ele é o contrário, de dentro do espírito para fora. Então o centro espírita ele vai ajudar a gente nesse processo de esclarecimento, de reflexão, né? De entendimento. Vai ajudar na orientação das condutas, da autotransformação, do trabalho do bem, da nossa educação pessoal, da nossa maturidade emocional. Aqui é uma imagem espiritual também dos trabalhadores espirituais no centro espírita com os encarnados, o assessoramento e o acompanhamento, a abertura oficial com a prece. Então aqui estamos encarnados, as pessoas que vão estar organizando o trabalho no dia, o assessoramento dos protetores, dos orientadores espirituais, uma imagem espiritual também, os desencarnados sentados nas cadeiras, os espíritos desencarnados também sendo esclarecidos e assistidos ao redor do centro, a palestra acontecendo e os espíritos desencarnados fazendo o assessoramento para que tudo transcorra de acordo com aquilo, que o palestrante consiga passar a mensagem com tranquilidade, sem interferências. A palestra. Muita gente acha que o ponto auge máximo do centro é o passe. E eu tenho uma triste notícia. Não é. O ponto mais importante do dia de trabalho é a palestra. Porque o passe, ele não é mágico. Não. A palestra, quando vocês estão aqui sentados, e eu que preparei, estudei, que já ouvi isso várias vezes para mim mesma, é o momento mais importante. Porque a gente começa a lidar com o conhecimento, com ideias que a gente não ouviu, que a gente se ouviu não prestou atenção, ou ouve de novo, tem outro entendimento. É esse momento que a gente retoma as lições de Jesus, retoma o Evangelho, retoma as lições, que a gente vai começar a repensar. E durante a palestra, a gente recebe benefícios. O passe, ele começa na palestra, não é quando o médium chega perto de vocês. Aí me diz uma pessoa e fala assim, não, na palestra, eu prestei atenção. Eu só dormi um pouco, mas eu entendi tudo. Eu ainda não sei como uma pessoa dormindo consegue entender tudo, mas assim, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar sintonizado, a gente precisa estar focado, conectado, senão a gente não consegue. E hoje, conectado é uma palavra que quando eu era criança, não podia não ter um conceito muito concreto, mas hoje a gente sabe o que é conectado, né? A gente sabe o que é não conectado, é quando a gente não está prestando atenção. Precisamos estar atentos. Precisamos aproveitar esse momento. Daqui a pouco acaba e não vai voltar isso aqui de novo. Vai ter outra palestra terça-feira que vem, mas assim, esse a gente perdeu. A gente não prestou atenção em tudo aquilo que a gente poderia. Durante a palestra, podem ocorrer muitos benefícios. Pode nos desligar das companhias que não são tão boas. Pode acontecer pequenas cirurgias,
pode acontecer visitas aos lares, pode começar a iniciar o trabalho de retirada de energias malsãs da gente, pode nos ajudar a fazer uma assistência com as nossas formas de pensamentos. Então aqui, olha, o palestrante, os encarnados, eu não sei se vocês conseguem ver já os fios de conexão, distribuição de energias. Aqui é um atendimento, então está acontecendo a palestra, essa senhora, caracterizada como algum conflito, alguma situação diversa ali, por meio do pensamento dela, e eles já estão fazendo o atendimento. Aqui assim, a gente que vem aqui para falar, infelizmente essas ideias brilhantes não são nossas, tá? São tudo deles que nos ajudam. Então, a gente é um mero reprodutor, né? É assim mais ou menos. Aqui outro caso de atendimento. Então, está tendo a palestra, essa senhora está pensando na situação do lar, dos conflitos familiares, e eles já estão pegando as informações para fazer o atendimento na casa, ou posteriormente, quando acabar o trabalho aqui, para fazer o atendimento lá. Então, já estão fazendo todo o mapeamento e a logística para o atendimento. O passe. Então, o passe é um momento importante. Alguns centros espíritas têm o salão de palestras e a câmara de passe em outro cômodo, em outro espaço. Aqui nessa casa, a gente tem junto o salão de palestras é a câmara de passe, porque recebemos o passe aqui. E é uma coisa um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque nós chegamos, às vezes nós já viemos de casa atrasada, nós temos os conflitos pessoais, nós temos a nossa agenda de trabalho, a agenda da família, enfim. Então a gente chega no atropelamento, a gente às vezes tem companhias espirituais que a gente mesmo se conecta, temos as nossas dificuldades, os nossos defeitos, e a gente chega assim para a câmara de passe, que deveria ser um lugar harmonizado, equilibrado, repleto de energias salutares. Imagina o trabalho que se tem dos espíritos espirituais, amiguinhos espirituais, fazendo tudo isso para quando chegar o passe, o ambiente está jóia. Por isso que é importante que nós, quando chegamos aqui, começamos a mentalizar, a pensar, a pedir, a rezar, a se acalmar. É importante essa primeira fala que se tem aqui, para que a gente já consiga entrar nesse clima. Para que quando a gente recebe o passe, nós mesmos estejamos mais abertos para receber tudo isso. Esse é o passe tradicional, o encarnado, o médium e o protetor, ou o amigo espiritual, que utiliza o fluido vital, o ectoplasma do médium, para transformar em energias salutares. Aqui é a vista. Então depois do passe, a gente dá uma melhorada boa, né? E aí aqui já está começando as primeiras influenciações após o passe. Então, já estão tentando ali se harmonizar, se tiver algum conflito, e aí já estão tentando aí um reajuste. Aí existem algumas fake news. Por exemplo, o passe dele é mais forte. Gente, não tem passe forte, passe fraco. Existe assim, pessoa disponível, aberta. Que se eu sentar aqui e começar a pensar, bem, amanhã eu tenho que pôr a gasolina no carro, que está quase na reserva, eu tenho que fazer o supermercado, que não tem nem pão e leite em casa, depois eu tenho que pagar a conta da luz, que já vai vencer amanhã. Se eu sentar aqui para tomar um passe e ele vier me dar um passe, vai ser como eu entrasse no banheiro, abrisse o chuveiro de capinha de chuva. Vai ser assim. O passe dele é fraco? É forte? Ou eu, que não estou disponível para receber aquilo, não estou conectada, sintonizada? É nisso que a gente tem que aproveitar a oportunidade do passe. A gente pode trazer garrafinhas de água, a gente vai beber água aqui, vai estar aqui fluidificada.
ciência já explicou para a gente. A água é fonte de vida, a vida começou na água. Nós, quando fomos gerados no ventre da mãe, tinha bastante água, tem a importância do líquido amniótico. Então, assim, a água faz parte da vida. Nosso corpo é 70% de água. Os espíritos fazem a purificação da água, ou seja, eles captam os fluidos, absorvem essas características e depositam na água. Ela é um condutor de energia, a água é um condutor de energia. A ciência também já explicou isso. E ela se torna um medicamento. Uma imagem também para a gente poder entender aí o conceito mais concreto, né? Imposição das mãos, as energias que fluidificam a água. Se nós somos 70% de água, nosso corpo é 70% de água, e a água é o condutor de energia, se eu tenho pensamentos nocivos, pensamentos negativos, vocês vão concordar comigo que eu contamino todo o meu corpo. Então é dessa forma que a gente consegue se manter mais equilibrado, colocando mais energia salutar dentro da gente. Aqui é uma imagem espiritual também do processo de fluidificação, os espíritos, fluidificando as águas. O atendimento fraterno, que acontece depois, onde o encarnado recebe orientações, que tem todo um aparato dos protetores espirituais da casa no auxílio das pessoas que vêm fazer o atendimento. Contudo, a gente não mora no centro, a gente mora lá na nossa casa, E a gente vem para cá uma vez por semana e fica em torno de 1 hora aqui. A gente precisa fazer o Evangelho no Lar, que é um reforço de tudo aquilo que a gente vive aqui no centro. Se a gente faz uma faxina na casa uma vez por semana, porque a gente precisa de um ambiente saudável, limpo, a gente vai fazer essa faxina espiritual na nossa casa, para que ela também seja um lugar iluminado, um lugar repleto de energias boas. Como que a gente faz isso? A gente escolhe um dia da semana, qualquer dia. Espírito também trabalha sábado e domingo, tá, gente? Pode ser sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, não tem problema. Marcou um horário definido, coloca uma aguinha filtrada, faz uma prece de abertura inicial, abre o Evangelho, uma parte, lê um trecho. Se tiver com quem comentar, comenta. Se estiver sozinho, faz uma prece de encerramento. Pode colocar música, vocês podem colocar um livro de mensagem para ler junto. Pode-se fazer o Evangelho usando outros recursos, sem ser basicamente o livro do Evangelho, a gente pode usar outros. Contudo, o meu Evangelho dura 1 hora, ele é super forte. Não tem isso, gente. O Evangelho pode ser de 15 minutos. Se a gente fizer com fé, com intuito, com o coração aberto, vai valer muito mais do que de 1 hora. Olha, eu não fiz já 3 sábados, mas hoje eu vou fazer de 1h30. Gente, também não cola, tá? Não resolve. Aqui é uma imagem espiritual também do Evangelho. Opa! Assessor técnico do slide. Bem, a outra foto que eu queria mostrar é dos amigos espirituais vindo à casa. Quando a gente combina o dia e o horário, eles vão decidir nesse horário para fazer todo o assessoramento. É um dos últimos. Vocês viram que eu não sou nada tecnológica, Eu preciso aprender a mexer melhor nisso. Passe. Agora para o Evangelho no Lar. Aí, essa foto, essa imagem. Essa é a imagem clara das pessoas ali dentro, reunidas no horário combinado do dia da semana, para fazerem o Evangelho no Lar. E o que eu gostaria que ficasse no nosso coração e na nossa mente, sobretudo, no ensinamento de hoje, é que Jesus bate na nossa porta. E a gente precisa estar atento para abrir com os conhecimentos e os ensinamentos que Ele nos deixou.
Boa noite a todos.